Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso consultório, ao nosso espaço de bate-papo. O que eu quero comentar nesse momento de hoje é a respeito de algumas mudanças que muitas vezes e que acontece no corpo do homem e que muitas vezes o homem não está preparado para isso. Às vezes a gente comenta sobre mudanças e as pessoas ouvem sobre mudanças, mas até então, quando nós estamos vivendo uma outra fase, nós não entendemos, mas quando nós passamos a viver a fase de mudança do nosso corpo, nós percebemos e nós somos impactados com isso. Lembra daquela mudança lá, por exemplo, que da, da pré-adolescência para a juventude, a pessoa passa a ser adulto, né? E daqui a pouco ela entra na fase dos 40, 50 e o corpo começa a mudar. Algumas coisas passam a ser diferentes. E uma das coisas mais difíceis que existe na nossa vida é exatamente isso: entender as mudanças e saber que elas precisam acontecer e que elas vão acontecer. Então, qual é o processo quando nós sabemos que algo vai acontecer na nossa vida, né? É procurar se habituar com exatamente com essas mudanças, né? Então, muitas pessoas elas têm essa dificuldade, porque até mesmo quando, por exemplo, ali tratando diretamente dos homens, eles têm muitas vezes vontade de fazer muitas coisas, mas muitas vezes não têm disposição. O corpo começa a mudar, o corpo começa a reagir de forma diferenciada. Entra muitas vezes, as pessoas olham para a mulher, né? E entra naquela questão da menopausa, mas o homem tem também a sua questão e o seu tempo de andropausa. Então, o corpo, por exemplo, ele passa a sentir mais frio, ele passa a sentir mais cansaço, né? Ele passa a ter algumas reações diferentes dependendo da pessoa. E olha só, às vezes a pessoa ela tem disposição, tem ali o desejo de fazer muitas coisas, mas a força falta, a disposição falta. A pessoa ela realiza algumas atividades, às vezes bem poucas, já está muito cansada. Isso acontece, isso é muito comum, isso é muito natural. E um dos maiores desafios assim, do homem é saber o que é normal, o que não é normal. Então, quando você procurar, por exemplo, quando for no seu tempo de ano em ano, né, que o homem vai no urologista, o interessante é chegar com relação de coisas que você entende, que você acha que mudou no seu corpo e perguntar, né, o que que é normal, o que que não é normal, o que que é mito, o que que é realidade. O urologista vai responder tudo para você. Se for necessário ele passar para um proctologista, ele vai passar, mas ele vai dizer para o seu corpo o que é normal, o que pode, o que deve acontecer. Ele vai falar assim sobre proporções, tá? Mas não deixe de se cuidar, tá bom? Mas se prepare para as mudanças porque elas inevitavelmente elas vão acontecer. Esteja preparado para isso. Até o nosso próximo vídeo.